Obrigado, Jefferson. Eu vou botar aqui, peraí. Agora acho que está gravando, né? Bom, nós voltamos então a 2 Coríntios, agora no capítulo 13. Eu estou com a minha Bíblia na versão Almeida Corrigida Fiel. Talvez seja um pouquinho diferente da versão que está aí na tela, mas é praticamente igual, quase a mesma coisa. Então, Paulo começa dizendo no versículo 1 que esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Uma coisa que nós temos que lembrar é que as cartas, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, aos santos na cidade grega de Corinto, eram cartas falando de assuntos, de problemas que estavam acontecendo na Assembleia e também de como corrigir esses problemas. Inclusive, nessa carta, ele fala da disciplina que deve ser aplicada a uma pessoa em pecado. Na primeira carta, ele fala. Quando ele, no capítulo 5, ele fala daquele que estava dormindo com a madrasta e que os irmãos não tinham feito nada a respeito, estavam deixando passar um pecado grave no meio da Assembleia e nada tinham feito. E outros problemas que também tinha, logo no começo da carta, ele fala das divisões que estavam acontecendo, né, com diferentes opiniões. Fala também da exaltação que eles tinham, que eles se sentiam muito, muito cheios de dons e inclusive, desprezando o apóstolo Paulo. E nessa segunda carta, nós vamos ver Paulo denunciando os coríntios, porque eles queriam uma prova de que Paulo era realmente um apóstolo, que ele tinha sido enviado pelo Senhor. Mas isso era uma piada, porque eles haviam se convertido a Cristo pelo ministério de Paulo. Mas ele vai falar então desses assuntos, ele vai falar dos pecados que existiam no meio daquela assembleia, e já começa com uma, uma base, um princípio muito importante para a vida em assembleia, que é o seguinte, citando, inclusive ele cita aqui Deuteronômio 19, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, sempre que existe alguma acusação de pecado na Assembleia, entre os irmãos, é muito importante que antes de se tomar qualquer decisão, antes de fazer um julgamento daquele pecado, se obtenha 2 ou 3 testemunhas. Porque, em alguns casos, pode acontecer da pessoa que está em pecado querer impor, ou melhor, a pessoa que foi ofendida por um pecado, querer impor um juízo, impor uma disciplina de vontade própria, por si mesma. Isso já aconteceu, né? Nós já tivemos caso assim, em que houve um pecado e o irmão, a vítima desse pecado, ele rapidamente trouxe o assunto para a Assembleia, ele praticamente julgou, ele decidiu, ele fez tudo, o que foi um passo bastante errado, bastante grave, inclusive, porque não era papel da vítima, do ofendido, cuidar desses assuntos. É muito importante isso. Muito importante. Se você tem, por exemplo, um caso de disciplina a ser discutido, a ser julgado, de um casal, porque houve ou adultério ou alguma coisa entre eles, nenhum desses dois deverão participar das decisões. Muito importante isso. Nenhum dos dois devem participar das decisões. As decisões devem ficar a cargo dos irmãos de cuidados, porque eles estão isentos. Isso é uma coisa que até na lei comum, né, um juiz,
Ele não pode julgar em causa própria. Ele não pode, ele próprio, assumir um julgamento em que ele foi vítima de alguma coisa. Ele tem que entregar o julgamento para outros juízes fazer o julgamento correto. Isso acontece também na medicina, né? Que tem casos em que o médico não pode atender uma esposa, por exemplo, porque ele vai estar muito envolvido com o problema, com o assunto, né? Com a enfermidade, e ele pode não pensar claramente a respeito daquilo. Então, ele já coloca de cara que, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Porque pode acontecer também de vir a parte ofendida, falar assim, olha, aconteceu comigo isso, assim, 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 a pessoa pecou contra mim e tal. Espera aí, espera um pouquinho, vai devagar, vamos ouvir mais essa situação. Vamos conhecer melhor os fatos, né? Como pode acontecer também de trazer um pecado que não tem ninguém que possa, digamos assim, testificar daquele pecado. E nem a pessoa que pecou está confessando o pecado, então fica meio esquisito, né? Difícil você julgar uma coisa quando você não tem os elementos corretos para fazer o julgamento. Então ele começa já colocando essa base para um julgamento na Assembleia. Agora, uma coisa importante, um ponto importante. Paulo, ele era um apóstolo, ele tinha autoridade apostólica, mas quando, no caso aqui de Corinto, que ele tinha que tratar de pecados que estavam acontecendo na Assembleia, ele não fazia isso por uma decisão superior ou dele próprio, uma decisão que ele apenas decidisse, não, tem que fazer isso, assim, assim. Não, ele coloca a Assembleia para julgar e tomar as decisões. Ele participa como um conselheiro. Então, isso é muito importante entender também, porque às vezes acontece de irmãos de alguma assembleia entrarem em contato, Mário, aconteceu assim, assim, o que a gente faz? Falar, vocês vão ter que julgar, vocês vão ter que decidir. Vocês não podem, uma assembleia não pode ser julgada por outra assembleia, não pode, de repente, trazer irmãos cuidadores de outra assembleia para tomar decisões numa assembleia local, porque a assembleia local tem o Senhor no meio. A autoridade do Senhor está no meio da assembleia local. Então, pode-se até convidar irmãos de outras assembleias para ajudarem no melhor entendimento da doutrina, de como agir naquele caso e tudo mais. Mas eles não tomam decisões. Isso acontece numa das divisões entre os irmãos congregados ao nome do Senhor, acontece muito disso, né? Quando tem um caso de pecado e de disciplina, eles costumam trazer irmãos de outra assembleia, que são irmãos mais antigos, mais doutos na palavra, para eles tomarem a decisão. Isso é errado. Isso é errado. A decisão é local, é de uma assembleia local. Pode-se convidar para uma assessoria, digamos assim, para um aconselhamento, para ajudar na questão de doutrina, mas a decisão é local, é da assembleia local. No versículo 2, ele fala aqui de 2 Coríntios 13, já anteriormente o disse, e segunda vez o digo como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Paulo está aqui deixando muito claro que ele não está de brincadeira, vamos dizer assim, porque estão questionando a autoridade apostólica dele. E ele vai ter que tratar, ele vai terminar, inclusive, ele terminou, inclusive, a carta, o capítulo anterior, dando uma lista do que estava patente e visível naquela assembleia. No capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 21, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram,
e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Então, era uma assembleia que estava com pecado no meio. Pecado não arrependido, pecado não julgado, e isso traria consequências ruins. Como eu creio que eu já falei numa outra ocasião, a assembleia ela tem no seu meio um testemunho, ela é um testemunho na terra, ela é um candeeiro na terra, ou ela tem um candeeiro do testemunho, né? Um castiçal de testemunho na terra. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor fala a respeito da assembleia em Éfeso, que se eles não se arrependessem, o Senhor viria e tiraria do meio daquela assembleia o seu castiçal. Ou seja, ela deixaria de ser um testemunho, como deixou de ser, né? Nós sabemos, nós não conseguimos mais encontrar uma assembleia em Éfeso. Então, ela deixou de ser um testemunho. Chegou um momento, a sua desordem estava tamanha que o Senhor tirou o castiçal, tirou dela o privilégio de ser um testemunho na terra. E assim acontece com uma assembleia. Quando existe pecado não julgado, o Senhor tira o testemunho, tira o castiçal. E isso depois de lidar com os irmãos, às vezes por meio de enfermidades, às vezes por meio de morte, como ele fez em Corinto. No capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala, por isso que há entre vós muitos doentes, né? E não poucos que dormem, que faleceram. Porque o Senhor trata primeiro, o Senhor disciplina primeiro, e quando não existe solução mesmo, ela perde o seu lugar de testemunho. Aí a reunião continua, a assembleia continua existindo, mas ela não é mais um testemunho do Senhor na terra. Então ele fala que se escreva aos que antes pecaram, e lembre-se que o pecaram é aquela lista do capítulo 12, imundícia, prostituição, desonestidade, aquelas coisas que ele previa encontrar em Corinto. Os que dantes pecaram, se outra vez for, não lhes perdoarei. Ou seja, não vou deixar passar batido. E no versículo 3, ele dá uma explicação da razão disso, dele agir com essa severidade. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Por que que ele podia dizer que Cristo era poderoso entre eles? Simples, simples. Porque eles haviam se convertido a Cristo por meio do ministério do apóstolo Paulo. E numa outra passagem, ele fala, no capítulo 12, versículo 12, ele falou o seguinte, de 2 Coríntios: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, eles viram acontecer coisas no meio deles, que eram prova da autoridade apostólica agindo ali no meio deles. Então, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, no versículo 4, vive, contudo, pelo poder de Deus. E essa é a maravilha da obra de Cristo naqueles que são seus. Quando são fracos, aí que estão fortes. Paulo fala disso também quando ele fala do espinho na carne, né? Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque é assim que funciona. Um vaso só pode ser usado pelo Senhor quando o vaso é quebrado. Isso nos faz lembrar daquela ocasião em que Gideão juntou lá um pequeno exército, um pequeno grupo de soldados para combater um grande exército do inimigo, mas eles não tinham todo o poder, eles não tinham força humana para aquilo. Então eles levavam cada um vaso e uma tocha dentro do vaso.
uma tocha acesa dentro do vaso. Eles ficaram em cima da montanha e, num determinado momento, eles quebraram os vasos e a montanha toda se iluminou com aquelas tochas. E o Senhor colocou terror no coração dos inimigos que fugiram, se atrapalharam todos, porque acharam que tinha um exército muito maior ali para lutar contra eles. Então, quando o vaso é quebrado, aí que o testemunho brilha, aí que a luz brilha. Então, quando ele fala aqui que ainda foi crucificado por fraqueza, quer dizer, o exemplo que nós temos de maior sucesso ou de maior poder não foi de um homem descendo da cruz, enfrentando seus inimigos, pegando numa espada, não. Foi de um homem morrendo em fraqueza numa cruz e assim vencendo o inimigo Satanás. Foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Então, se nós queremos experimentar o poder de Deus, nós não devemos buscar esse poder na força. Não é na força. Nós estamos hoje numa época de muito culto, muito culturismo, fisiculturismo, né? As pessoas procurando aumentar a sua força, a sua saúde, as suas bolotas pelo corpo, a sua musculatura. Mas nós aprendemos que nas coisas do Senhor, o exercício físico aproveita. Mas Paulo escreve numa das suas cartas, ele fala assim: o exercício físico para pouco aproveita. Para pouco aproveita, não para as coisas de Deus. Aproveita para você ter uma boa saúde, você ter uma força para carregar um saco nas costas, alguma coisa assim. Para pouco aproveita. Mas nas coisas de Deus nós não somos julgados pela nossa força exterior, pelo nosso poder, pelos nossos músculos. Não. É muito importante entender isso, né? Para você gastar mais tempo em oração e em leitura da palavra do que levantando peso sem produzir qualquer coisa, né? Tá nada de errado em levantar peso para ganhar saúde, ganhar energia. Mas lembre-se disso, nós não estamos aqui neste mundo para isso. Então, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus em vós. Então, ele está reconhecendo também que eles podiam ter o poder de Deus neles. Neles. Eu estava lembrando hoje de um filme que eu assisti quando era garoto, era Sansão, Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Eu costumava brincar numa palestra que eu apresentava uma foto da atriz que fez o papel de Dalila, né? Qual que era o nome dela mesmo? Era uma atriz muito bonita, que inclusive nós só estamos aqui conversando graças a ela. Parece estranho falar isso, né? Ela é uma atriz que inventou um sistema, Heidi Lamar. Heidi Lamar. Heidi Lamar inventou uma. Eu já falo para vocês o que ela inventou aqui. Ela era muito, muito inteligente e ela foi fazer um filme que era num navio, um navio de guerra. Era um filme de guerra durante a Segunda Guerra Mundial e, e ela inventou o sistema que hoje serve de base para a telefonia celular. Ela criou um aparelho de interferência no rádio para despistar os radares nazistas e ela patenteou em 1940 esse aparelho. O nome dela era Hedwig Eva Maria Kessler. Esse era o nome dela. Heidi Lamar, o nome artístico, né? Então, ela estava num navio de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, no começo da Segunda Guerra Mundial, fazendo um filme de guerra, que o governo fazia muitos filmes de guerra justamente para incentivar o apoio, o suporte à guerra. Aí ela viu um torpedo. Ela perguntou para o comandante do navio como é que funcionava. Ele falou: a gente joga esse torpedo no mar, a gente dispara o torpedo para atingir o navio inimigo. E
E aí nós vamos guiando, com o sistema de rádio controle, nós vamos guiando o torpedo para ele chegar até o navio inimigo, explodir o navio inimigo. Ela falou, mas isso é por rádio, e se o navio inimigo interferir nas ondas de rádio? Aí eu explicar, não, se ele interferir, nós não temos como acertar o navio. O torpedo vai se desviar e vai embora para outro lugar, não vai acertar no navio. Então ela voltou para a casa dela, ela tinha um piano na casa dela, que era um piano daqueles pianos automáticos que existia na época, que ele tinha, você enfiava uma folha de papel perfurado, ele passava por uns roletes cheio de pinos, né? Onde tinha pinos, onde não tinha pinos, isso que criava a música. Ele tocava sozinho o piano. Alguém já deve ter visto em filme de Velho Oeste, tinha muito desses pianos mostrando lá no salão, onde o mocinho entra lá para uma briga, às vezes tinha um piano desse. E quem já viu uma caixinha de música por dentro, sabe como é que funciona, né? Você abre a caixinha de música, não deixa sua mãe saber disso, mas tem lá um rolete cheio de pininhos. E tem várias paletas de metal que, conforme vai virando esse rolete, ele vai tocando essas paletas e faz a música da caixinha de música. Muito bem, o sistema era esse, basicamente era esse. Ela inventou um sistema em que ia um rolete desse dentro do torpedo e um rolete desse no navio. Então, quando o torpedo era disparado, ele começava a enviar sinais de rádio para o navio para o torpedo, mas esses sinais de rádio eram codificados por esse sistema de rolete com pinos. Então, quando o navio mudava a frequência do rádio, o torpedo já também mudava junto, porque eles estavam sincronizados, esses dois cilindros estavam sincronizados. Mas aí o inimigo não conseguia mais pegar a frequência. Então, ela era uma frequência que ia... isso chama-se roaming. Isso chama-se roaming. Quando você viaja de celular, o celular vai identificar diferentes torres no caminho da sua viagem e vai mudar de frequência, vai mudar o sinal para conversar com essas diferentes torres no caminho que você... Isso aí quem inventou foi essa artista de Hollywood, chamada Hedy Lamarr. Mas por que eu estava falando da Hedy Lamarr? Ah, lembrei. Porque quando eu era garoto, assisti. Você deve encontrar, se procurar no YouTube, Sansão e Dalila. Nas minhas palestras eu contava essa história, inclusive, né, da invenção dela. E aí eu brincava, falava assim: ó, se você assistir Sansão e Dalila, ela é a Dalila, viu? A Rede Lamar é a Dalila. Só para vocês não confundirem com o Sansão. Mas então, o Sansão daqueles filmes, daquele filme que eu assisti, dos anos, não sei, 40, 50, acho. Ele era um cara fortão, ele era um cara musculoso, que nem esses que aparecem em sorteio para ver quem tem mais bolota no braço e tal. Mas quando você lê na Bíblia, tem um versículo que diz assim: ninguém sabia de onde vinha a sua força. Porque se ele fosse realmente musculoso, aí todo mundo ia saber, ele é forte porque ele faz academia, porque ele levantou muito peso, né? Não. Ninguém sabia de onde vinha a sua força, porque a sua força vinha do Senhor. Do Senhor, claro que o cabelo dele, né? Porque ele era um nazireu, e quando cortou o cabelo, ele perdeu a sua posição de nazireu, e ele perdeu a sua força também, que vinha do Senhor. Então, aqui, voltando ao nosso capítulo, então, antes que vocês vão falar que não vieram aqui para escutar a crítica cinematográfica, né? Nós sabemos que no versículo 4, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Então, a vida cristã de poder e o poder na Assembleia depende da fraqueza, de assumir a fraqueza e assumir a dependência do Senhor, para não acharmos que nós somos poderosos e temos capacidade. Não temos. Aí no versículo 5, ele dá o teste para que eles descubram se ele, Paulo, tinha realmente o apostolado. Olha que interessante.
examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O que ele está dizendo aqui? Será que ele estaria dizendo coisa do tipo assim, cada um deve se ocupar com o que há no seu coração, no seu interior, fazer meditação transcendental, ficar examinando o seu interior? Não. Como eles acusavam que Paulo não tinha prova de que Cristo agia por intermédio deles, ele fala, então examinem vocês mesmos, se vocês permanecem na fé. Provem a si mesmos. Por quê? Porque tinha sido Paulo quem tinha pregado o evangelho para eles. Se eles estavam na fé, é porque eles tinham recebido o evangelho de Paulo, que por sua vez tinha sido usado pelo Espírito Santo para ministrar a eles. É como se falasse assim: examinem a prova do meu apostolado em vocês. Vocês são o resultado. Vocês são o resultado do meu apostolado. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, ou seja, que foi tudo em vão, né? Mas espero, no versículo 6, que entendereis que nós não somos reprovados. Paulo realmente tinha o seu ministério apostólico e tinha os sinais do seu apostolado que haviam sido manifestados entre os coríntios. Sinais, prodígios, maravilhas, como ele falou no capítulo 12 dessa mesma carta. Aí no versículo 7, ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Volto a lembrar aqui que ele está falando de julgamento na Assembleia. Então, eles corriam o risco de, às vezes, pecar por falta e pecar por excesso. Lembre-se que lá em 1 Coríntios 5, eles estavam pecando por falta, porque não estavam julgando e colocando fora da comunhão aquele homem que dormia com a madrasta. E Paulo fala, mas vocês nem se envergonharam com isso? Está acontecendo uma coisa no meio de vocês que nem entre os gentios, nem entre os pagãos acontece. Um homem dormindo com a própria madraça, e vocês estão aí numa boa, achando que não tem nada de errado nisso. E aí, na carta, eu acho que é na segunda carta, eles pecam por excesso. Aparentemente, né, a impressão que dá, em segunda Coríntios, capítulo 2, a impressão que dá é que ele está agora, ele mandou a primeira carta, os irmãos então tomaram a iniciativa de colocar fora de comunhão aquele que estava em pecado, mas na segunda carta, no capítulo 2, versículo 5, ele fala, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal, esta repreensão feita por muitos. Esse tal, provavelmente, fosse aquele que Paulo acusou no começo da sua primeira carta, e eles devem ter tomado alguma repreensão contra aquele irmão, mas agora Paulo tem que botar um freio aqui. Ele fala: basta-lhe ao tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, agora era a hora de fazer o inverso, de perdoar, de restaurar,
de confirmar o amor para com esse que havia caído, desde que ele estivesse, evidentemente, arrependido, né, do que fez, e não continuar agora com uma repreensão severa, né? Por isso que ele ora aqui no versículo 7, ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, porque às vezes uma disciplina, ela pode ter um efeito muito maléfico. A disciplina é feita para restaurar o que caiu, não para pisar no pescoço. Lembramos sempre das palavras profeticamente proferidas a respeito do Senhor Jesus, né? Não pisará o torrão que fumega, e nem a cana quebrada. Ou seja, ele não seria um que viria pisar no pescoço do pecador. Ele viria um que viria com justiça, mas também com graça. E assim deve ser uma assembleia. Ela age em justiça para disciplinar e julgar o pecado que possa existir no seu meio, mas ela age com graça, porque ela quer restaurar a pessoa que pecou. Ora, eu rogo a Deus, capítulo 13, versículo 7, que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como que reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Senão pela verdade. E no versículo 9, ele volta a falar de fraqueza, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Ele não está com mágoa, ele não tá competindo contra os irmãos em Corinto. Ele está buscando o aperfeiçoamento deles. Mas, claro, tem que ter a ordem, né? Tem que ter tudo que convém ao que é correto. Um autor que escreve: Paulo orava para que eles pudessem ser perfeitamente restaurados daquele estado de confusão, contendas e malignidade no qual haviam caído. É isso que ele está falando aqui. O que desejamos é a vossa perfeição. Ele está mostrando onde estão os erros, os problemas deles, mas ele está mostrando isso porque ele quer corrigir. Ele quer que eles caiam em si e eles parem de agora de cair na conversa dos falsos apóstolos que tentavam minar a autoridade do apóstolo Paulo e de outros apóstolos, como a gente já viu em outras partes aqui, né? E, inclusive, comparando esses falsos apóstolos como ministros de Satanás. Então, nós não devemos ser tolos ao ponto de achar que Satanás não pode acabar influenciando numa assembleia através de ministros dele, infiltrados. Todo mundo sabe que em tempos de guerra existem agentes infiltrados no governo adversário, no outro país, né, para conturbar as coisas. E Satanás faz isso também entre os cristãos. Nós temos lido em Limeira a carta de Judas, e a carta de Judas é tudo sobre os apóstatas que já estavam se introduzindo na cristandade, e hoje ficou pior de tudo, muito pior. E ali fala com clareza, né, quem eram esses homens e o que eles buscavam, e como eles acabavam participando das festas de amor dos irmãos, e se introduzindo, mas como ondas do mar que trazem à tona sua sujeira, como nuvens sem chuva, coisas assim são descritos lá, não é? No versículo 10, então, de 2 Coríntios 13, Paulo continua: Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor. Ou seja, a carta é vai na frente a carta para abrir caminho. Como tem aqueles autoridades, né? Quando uma autoridade vai passar, vem os batedores, aqueles soldados de motocicleta, abrindo caminho entre o trânsito, entre o público e tal, para depois a autoridade chegar e passar com tranquilidade, sem precisar a autoridade abrir caminho.
Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor. Então, a carta dele são esses batedores indo na frente para acalmar os ânimos, para ele poder depois chegar lá. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Eles tinham que entender que Paulo tinha a melhor das intenções para com eles. Não era, de maneira alguma, para tentar destruir a Assembleia em Corinto, mas para ajudá-los. E daí no versículo 11, ele fala, 2 Coríntios 13, 11, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Aqui algumas exortações que valem para nós também. Primeira, regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos. Assim deveria ser nossa vida, de alegria, sempre. Nós temos muitas razões para nos alegrarmos. A primeira delas é termos sido salvos eternamente. Você já pensou, se voltasse no tempo em que não conhecia a Cristo, não tinha certeza do seu destino eterno, não tinha nada. Esses dias eu estava vendo uma série, e o avô da historinha lá, né, uma família e tal, o avô morre. Então fica aquela dúvida, todo mundo fala, onde será que foi o avô, né? Ai, coitado do avô. Daí, como tinha morrido o passarinho também, que a filha tinha, ele agora deve estar com o passarinho, né? Então, você olha os pensamentos do mundo, os pensamentos dos incrédulos, são coisas que não trazem nenhuma paz, nenhuma segurança, porque não sabe para onde vai. Agora, alegrai-vos, regozijai-vos, temos razão para nos regozijar. A certeza de vida eterna. Pensa assim, saber que se sair daqui hoje, vai entrar no céu na presença de Cristo. Não vai num céu fictício, morar com um passarinho. Vai entrar no céu na presença do Senhor Jesus. Eu lembro da minha mãe, já um dia ou 2 dias antes de morrer, ela na cama, no quarto do apartamento dela, ela olhava para a janela e falava assim, meu filho, o Senhor vem me buscar por aquela janela ali. Olha a ideia dela, né? Que interessante. Ela sabia que ia morrer, mas ela fala, o Senhor vem me buscar por aquela janela. Ela, inclusive, na frente da cama dela, tinha o guarda-roupa. Ela chamou minha irmã mais velha, pediu para abrir o guarda-roupa, falou assim, Ângela, tira aquele vestido ali, ó, ele ali, assim, 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 tira, já separa ele, que eu quero ser enterrada com ele. Olha a tranquilidade de uma pessoa sabendo que vai se encontrar com o Senhor. Sem desespero, sem mágoa, sem frustração, tranquilamente saber. Ele vai entrar por aquela janela para não vir me buscar. Claro, o pensamento dela, e realmente ele veio buscá-la. Eu acho que no dia seguinte, se não me engano, foi no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele veio buscá-la, sabendo que ia morrer, mas morrendo tranquila, satisfeita, porque tinha conhecido a salvação, tinha conhecido o perdão dos seus pecados, tinha a certeza da vida eterna. Uma coisa que ela lutou muito no princípio, porque ela veio de uma tradição católica, que fazia ela achar que seria assim muita vanglória, achar que tinha certeza de vida eterna. Porque o catolicismo fala que se você não for o mais santos dos santos, o mais puro dos puros, se você não andar sobre as águas, né, você não pode falar, eu estou salvo. Não pode falar, eu estou salvo. Mas, felizmente, no fim da vida dela, ela sabia que estava salva. E é isso que todo crente tem, é uma razão de regozijo, de alegria, de paz no seu coração. Regozijai-vos, sede perfeitos. Isso aqui é uma responsabilidade agora, de buscarmos cada vez mais andar de uma maneira que seja perfeita aos olhos do Senhor, não é? Sejam perfeitos, ele fala aqui, e mais uma coisa, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Esse aqui é um exercício para toda a Assembleia, porque quando você junta três, pronto, você tem três opiniões diferentes, né? Então, nós sempre devemos lembrar desse versículo, quando debatemos assuntos relacionados à Assembleia, sede de um mesmo parecer.
Não existe democracia na Assembleia, não é isso, não é assim que funciona. Ah, vamos votar para ver se a maioria aceita fazer isso ou não. Não é assim. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não tem essa de maioria, de minoria, de empate. Ah, deu empate. Ah, então o que aconteceu? O Espírito falhou? Não. Então, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz. Vivei em paz. E aí, andando segundo esses princípios, o Deus de amor e de paz será convosco. É como se nós preparássemos já um caminho para que o Deus de amor e de paz estivesse ali conosco. E ele vai encerrar agora essa carta, triste carta, uma das cartas mais tristes. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Isso aqui tem uma religião aí que pega isso como se fosse uma doutrina, né? Que você tem que beijar o irmão quando encontra com ele. Eu acho que eles não falam para beijar a irmã também, né? Porque daí seria bastante popular a doutrina. Mas eles falam muito da questão do ósculo. Ah, o ósculo daqui, o ósculo dali. Mas, amigo, a questão é que não é o ósculo. O ponto não é o ósculo, porque o ósculo eles já davam. Todas as pessoas no Oriente Médio, naqueles dias, se cumprimentavam com um beijo, como é hoje. Se você vai para a Arábia hoje, para aquela região lá, os homens se encontram e se beijam. E se você for para a Rússia, você vai perceber que tem homens que se encontram e se beijam na boca. Porque é o costume, é o cumprimento, é o nosso aperto de mão. Então, para nós traduzirmos esse versículo 12 para os nossos dias e para os nossos costumes ocidentais, seria como dizer assim: saudai-vos uns aos outros com um aperto de mão santa, de mão santo, um aperto santo de mão. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não é o ósculo, é o santo. Porque de nada adianta. Judas deu um ósculo, né? Deu um beijo no Senhor. Mas nada santo aquele beijo que ele deu no Senhor. Foi um beijo de traição. Então, o ponto não é o ósculo. Quem, porventura, tenha vindo dessa religião aí, que dá tanta ênfase nesse ósculo, entenda o seguinte: é um aperto de mão, simples aperto de mão. A questão é que tem que ser santo, não pode ser com inveja, com rancor, com malignidade. É o ósculo santo, é o aperto de mão santo. Todos os santos vos saúdam. Isso aqui devia trazer um consolo grande para os coríntios, porque depois de mostrar quantos erros eles tinham, eu acho que era um consolo eles saber que todos os santos saudavam a eles. Eles não estavam sendo colocados no gelo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo. E esse versículo final aqui, o versículo 14, é muito bonito, porque ele fala da Trindade, né? Você já percebeu isso, a Trindade? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E eu acho que assim nós terminamos o capítulo 13 de Coríntios, não só o capítulo 13, mas as duas cartas de Coríntios, para podermos, por talvez, né, os diretores da live aí é que vão decidir isso, talvez entrar em Gálatas, né, para a próxima semana. Mas era bom abrir para perguntas, né? Se alguém tiver perguntas que não sejam muito difíceis. Já tem um aí no chat, mano. Já tem uma pergunta no chat, vamos lá. Danilo Barbudão. Como fazer a barba? Ah, não, não é isso que está escrito. Irmão, o que seria, o Alexandre, né? Irmão, o que seria esse não vos perdoarei, já que a Assembleia tinha que julgar o pecado, ele iria usar de sua autoridade apostólica para tirar esses de comunhão? Não. Ele nunca iria tirar, ele nunca iria interferir na comunhão. Vamos voltar lá no versículo para entender direito o que ele está falando, né? O versículo.
Qual é o versículo? Versículo 2. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como que quando estava presente, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Eu entendo aqui que ele não vai fazer vista grossa que ele fez da primeira vez. É isso que ele está falando. Tipo, da primeira vez eu fiz vista grossa. Eu percebi que tinham pecados, mas eu fiz vista grossa. Dessa vez eu vou e vou com pente fino, para deixar muito claro o que está acontecendo. Mas é claro que toda a responsabilidade de julgar recairia sobre a Assembleia. Ele até fala isso no capítulo 5, quando havia um pecado grave, ele fala no versículo Irmão, 4. irmão Mário, em Primeira. outra versão aqui, Oi, está falando pouco. desculpa, não entendi. Wesley, não sei se você está piloto. Eu disse que em outra versão aqui está falando poupar, ao invés de perdoar. Não, não vos pouparei, não, né? Isso. A minha fala, não vos perdoarei, não lhes perdoarei. Mas o sentido é esse mesmo, eu não vou deixar barato, como eu deixei da primeira vez. Seria mais ou menos isso. Porque lá em 1 Coríntios 5, ele fala, eu, na verdade, ainda que ausente, no capítulo 5, 1 Coríntios 5, versículo 3, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então ele está deixando claro que aqui que ele está tomando uma decisão apostólica, porque só o apóstolo tinha poder de entregar a Satanás para a destruição da carne, ou seja, condenar à morte a pessoa que estava em pecado, como Pedro fez com Ananias e Safira, que caíram mortos, não é? Mas ele não está fazendo isso sozinho. Ele fala, juntos vós e o meu espírito. Ele não deixa a Assembleia de fora, porque cabia à Assembleia julgar esse pecado. E depois, mais à frente, na segunda carta, nós vamos descobrir que a Assembleia realmente julgou o pecado. Só que aí estavam fazendo com muita força. Entraram com muita potência nesse julgamento e não estavam querendo mais restaurar aquele que havia pecado. Então, a sua dúvida aqui é que se ele ia usar essa autoridade apostólica para tirar esse de comunhão, não. Ele iria. A sua autoridade apostólica, ele podia usar para condenar à morte alguém que estivesse em pecado para a morte. Como ele fala daquele homem lá de 1 Coríntios 5. Mas mesmo assim, não seria imediato, né? Tanto é que depois ele vai pedir que eles não sejam tão rigorosos com ele, já que houve arrependimento. O homem se arrependeu, deixou o pecado, né? Então, o apóstolo ele fazia em conjunto com a Assembleia, mas ele tendo a autoridade apostólica, é claro que ele tinha poderes que a Assembleia não tinha. Não sei se eu fui claro ou se eu só confundi mais ainda a pergunta. A irmã Jane levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta, irmã Jane? Boa noite a todos. Boa noite, irmão Mário. Boa noite, Jane. Já vi que você, então, também é experiente como eu. Assisti muito, é da minha época. Isso mesmo. Está acontecendo aqui na Assembleia a qual participo um pecado moral, vamos dizer assim.
Mas a pessoa que está em pecado se segura muito na certeza da salvação, entendeu? Está me entendendo? Aham. Então, aí os varões já conversaram, já foram conversar, mas ela faz pouco da situação porque diz que está salva e só o Senhor é que, assim, que conduz a vida dela, entendeu? Então É assim, ela tá em dois pecados, então, né? Ela está em um pecado que é o pecado moral, e ela está em outro pecado que é o de insubordinação à autoridade do Senhor na Assembleia. Porque uma é pessoa por aí. que não se sujeita à autoridade do Senhor na Assembleia, ela é insubordinada. Então, ela está com mais um pecado. Quando isso acontece num tribunal, por exemplo, a pessoa já vai presa. Porque se você vai num julgamento, mesmo que você não seja a pessoa sendo julgada, você vai de testemunha, por exemplo. E aí você desrespeita o juiz, você fala alguma coisa, discorda do juiz, na mesma hora ele já manda prender. Você sai algemada do julgamento. Uma amiga minha foi no julgamento e falou que teve um cara lá que saiu algemado, porque ele deu um falso testemunho na hora, ele era uma testemunha, ele não era nem ele o bandido da história, era uma testemunha, mas daí ele deu um falso testemunho, o juiz já mandou prender, já saiu dali direto para a prisão. Então, a pessoa não entende que insubordinação contra a autoridade do Senhor na Assembleia também é pecado. Mas isso aí eu acredito que venha de um ranço, né, de um vício adquirido nas denominações, porque eu me lembro que de uma pessoa que dizia que ela não queria sair da congregação cristã, porque ela achava que se ela saísse da congregação cristã, aí o marido ia arrumar uma amante. Porque se ele soubesse que não ia mais perder a salvação, ele ia arrumar uma amante, né? Então você vê a cabeça da pessoa, como é que era. Ela não tinha, ela não tinha segurança nenhuma da salvação. E o marido, se pensasse assim, também não, né? Então, o fato de termos segurança da salvação não nos exime, não nos livra de termos que viver em santidade de vida. Não é por isso que nós vamos sair pecando por aí. Ah, não, eu estou salvo, não, então agora não tem. Os irmãos não podem falar nada também, não, mas os irmãos não têm espada para condenar à morte uma pessoa, mas o Senhor tem. O Senhor tem. Por isso que fala lá em 1 Coríntios 11, né? Por isso há dentre vós muitos enfermos e muitos que dormem. Porque quando vocês não julgam a si mesmos, o Senhor julga. É o que ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Quando não julgamos, o Senhor entra em cena para não sermos julgados. Capítulo 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui era uma questão de tratar levianamente a ceia do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, essa pessoa aí já é uma segunda razão dela ser colocada em disciplina. Uma pelo pecado que parece que está cometendo, e outra por insubordinação, de não estar aceitando uma decisão da Assembleia que tem a autoridade do Senhor para julgar as coisas. Porque se uma pessoa, quando vem, quer entrar em comunhão, não quer ser julgada pelos irmãos, ela não pode estar em comunhão. Ela não pode. Tem que saber que quando pede o seu lugar de comunhão, tem que saber, olha, você vai estar debaixo também da autoridade do Senhor na Assembleia. Então, se você começar a levar uma vida que possa comprometer o seu testemunho aqui,
ninguém vai querer estar conectado a você. Ninguém vai querer estar em comunhão com você porque a sua vida contamina. Então é muito importante que a pessoa já venha para a comunhão sabendo disso, para não acontecer depois e falar assim, os irmãos não podem me julgar. Pode sim, está escrito. Está escrito, tem autoridade. É a autoridade do Senhor, não dos irmãos. Porque todos os irmãos também são falhos, né? Todos têm falhas. Mas quando existe pecado, e é pecado que compromete o testemunho público, aí sim a pessoa tem que ser tirada da comunhão. A Assembleia deixou, né? Deixou de visitar, deixou assim, o Senhor toma conta, né? Se a pessoa se arrepender e querer voltar à comunhão, a Assembleia está, né, disposta a recebê-la, né? Mas a Assembleia deixou assim, de mão, assim, para o Senhor cuidar. Quando uma pessoa é colocada fora de comunhão, a Assembleia tem que anunciar isso. Os irmãos têm que anunciar na reunião. Não precisa detalhar qual é o pecado da pessoa, para não constranger também, né? Não causar constrangimento. Mas uma pessoa que caiu no pecado pode, numa reunião, o irmão levanta e fala, irmãos, fulano de tal, ou fulano de tal, foi colocado em disciplina, fora de comunhão à mesa do Senhor, por pecado moral, ou por pecado doutrinário, né? Sem especificar o que é exatamente. Então, deve alertar também que a pessoa que está fora de comunhão, que foi disciplinada, não pode haver comunhão com ela, nem no dia a dia. Com o tal, nem ainda comais, fala lá, 1 Coríntios capítulo 5. Então, não adianta, porque a pessoa está fora de comunhão, você chegar no dia seguinte e falar assim, vamos lá, vamos comer uma pizza comigo. Está errado. Está errado. É que nem um casal, a mãe coloca o filho de castigo, porque fez malvadeza, né? Desobedeceu e tal. Aí o pai vem e fala assim, não, vamos lá, vamos tomar sorvete, vamos passear, vamos no parque. Está errado. Ele desrespeitou a autoridade da mãe e desrespeitou o castigo. Você não consegue disciplina desse jeito. Então, mas a Assembleia tem que informar, os irmãos têm que informar a Assembleia que a pessoa foi colocada fora de comunhão. Agora, quando ela for restaurada, aí então ela tem que ser restaurada, aí é anunciado depois que houve arrependimento e etc. e tal. Isso foi feito, foi avisado, a Assembleia está ciente, né? Mas, assim, eu vou fazer uma pergunta ao irmão. O senhor falou assim, que cada Assembleia tem a sua, né, as suas decisões. Mas, assim, de vez em quando, a pessoa vai para a reunião. Mas, assim, assim, não fica um pouco afastado e não participa, só assiste a reunião e não parte o pão, né? Mas assim, eu dou assim, receosa com a sua resposta, mas é permitido isso? Isso é bom. Isso é bom, porque o objetivo da disciplina é restaurar, não é expulsar. A pessoa é tirada da comunhão, mas ela pode vir à reunião, assistir, acaba a reunião, vai embora para casa, não vai ficar batendo papo nem comendo junto, vai embora para casa. Mas é bom que assista, porque assim ela vai estar sendo edificada também pela palavra e vai se arrepender um dia e vai voltar à comunhão. É errado não permitir que ela participe das reuniões, a não ser que seja um herege, né, um apóstata, que vai causar confusão, vai querer interromper a reunião para falar, fazer discurso. Aí sim, aí pode a Assembleia falar assim, você não é bem-vindo, você não entra mais aqui nas reuniões. Aí é diferente. Aliás, o pecado
doutrinal é muito mais sério do que o pecado moral, porque é um que contamina. Pecado moral, a pessoa está contaminada e ela praticamente não vai espalhar isso. Agora, o pecado doutrinal, o sujeito fala, né? E aí, falando, ele atrapalha a fé dos outros. É, é assim. Então, tá certo o que assim, a Assembleia está fazendo. A pessoa está afastada, a gente não tem contato com a pessoa, mas de vez em quando ela vai assistir a reunião e assistiu, vai embora e é isso. Obrigado, viu, Isso, irmão? de nada. Os irmãos têm a responsabilidade de, eventualmente, visitar de dois em dois, né? Não sozinho, mas visitar a pessoa que está em disciplina para ver como é que ela está. Porque assim era feito em Israel. Quando alguém tinha lepra, era expulsa do acampamento. Tinha que morar fora do acampamento. Mas aí dois sacerdotes iam lá para examinar se a lepra estava piorando ou melhorando. Então era isso que eles tinham. Então esse trabalho sacerdotal, a Assembleia continua fazendo, para examinar se a pessoa está arrependida, se está contrita do que fez, se, em que pé que se encontra, para poder depois restaurá-la. Ok? Ok, obrigada. A fila andou. Irmão Mário, Oi. esse primeiro versículo aí de 2 Coríntios 13, que a gente está lendo, do capítulo 13, ele fala sobre um princípio que é muito importante, como está sendo até comentado sobre questões de disciplina, retirada de comunhão na Assembleia. É um princípio muito importante na Assembleia, que é esse: por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Eu queria que você comentasse com relação esse versículo aí, com relação a 1 Timóteo, capítulo 5, verso 19. Deixa eu até botar aqui também. Capítulo 5, verso 19, que fala exatamente disso, e num sentido prático, vamos dizer assim, né? Na forma prática. Quando ele fala aqui, ó, não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas, né? Exatamente. E aí, Quando. hum, Continua. não, era isso. Aí eu queria que você comentasse sobre essa questão, porque me parece que é uma coisa muito importante, né? Porque a gente, às vezes, recebeu alguma informação de algum irmão ou irmã, sendo que essa informação vem de uma pessoa só, né? A gente fica, vamos dizer assim, sem muito o que fazer, né? Se for uma coisa, for um pecado, alguma coisa, e a informação está vindo de uma pessoa só. A gente teria que ter, no caso, né, 2 ou 3 testemunhas para poder ter uma ação mais como assembleia, vamos dizer assim, né, no caso. Olha, é um assunto também que é difícil lidar com isso na prática, porque já aconteceu conosco de uma informação de pecado ter vinda de pessoas de fora que não estão reunidas, de repente falar, ó, eu vi fulana ou fulano fazendo isso em público, assim, 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 e aí ficou aquela situação, e agora, o que a gente faz? Né? Então você não tem muito o que fazer quando vem de um só, ou de mais de um, até mais que são de fora. Aí tem que recorrer ao Senhor e tem que investigar a pessoa. Aí tem que ver se tira da pessoa uma confissão. Porque se a pessoa confessar, você não precisa de testemunhas, né? Porque ela própria está. Não tem melhor testemunha do que a própria pessoa confessando o seu pecado. Mas é isso que é importante, porque senão fica uma coisa leviana. Tipo assim, eu não vou com a cara do irmão ali, eu vou inventar uma história aí para ver
se ele seja colocado fora de comunhão. Às vezes podem fazer isso na tentativa de fazer calar o ministério de um irmão, ou atrapalhar a vida dele, ou causar um transtorno, né? Então pode acontecer isso. Então tem que ter muito cuidado, viu, com acusações, com denúncias. Já aconteceu de eu receber denúncia sobre um irmão que, na verdade, veio de uma mulher que, na época, estava reunida, depois foi passar fora de comunhão, uma outra cidade, né, uma outra assembleia, mas que ela tinha problemas psicológicos. Ela acabava imaginando na cabeça dela as coisas, e aí vinha com denúncias, vinha inventando coisa a respeito do irmão. Então, tudo tem que lembrar de ter o Senhor no meio. Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar, em oração, conversar com a pessoa, porque não adianta nada, de repente vem 2 ou 3 testemunhas, e aí você já chega na pessoa que está sendo acusada, fala, "Ó, você vai estar fora de comunhão." Mas peraí, o que aconteceu? Você não sabe nem se as testemunhas eram fidedignas. Então, tem que conversar com a pessoa também, tem que ver se confirma se aquelas acusações procedem ou são apenas inveja, né? Inveja, pode ser inveja, pode ser que tenha alguma coisa por trás disso. É um trabalho meio que de detetive. A vantagem é que nós temos o Senhor no nosso meio. E ele traz à tona, viu? É impressionante como ele traz à tona as coisas. Ele revela as coisas assim que isso é de uma maneira fantástica até, sabe? Eu me lembro uma vez, tinha uma irmã que foi posta fora de comunhão por pecado moral. Aí passaram-se alguns meses, né? Aí nós fizemos uma reunião para decidir se ela ia retornar à comunhão. Aí ficamos conversando, conversando. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um mês para ver se está tudo ok? Ah, não deu outra, não passou uma semana, já veio uma notícia que ela estava grávida de um outro cara lá, que ela dormiu com o cara. Então, de repente, o senhor trouxe à tona. Aí não tem como, né? Você escondeu uma coisa que estava evidente a todos. Então tem que esperar no Senhor, tem que tomar cuidado para não fazer julgamentos errados também. E tudo tem que ter o Senhor. Nós não somos capazes, nenhum de nós. No nosso caso aqui, da Assembleia, infelizmente, a pessoa confessou, sabe? E assim, está consciente que tá errando, sabe? Já foi conversado várias vezes. Eu estou falando porque os irmãos que visitaram. E eles sempre, na Assembleia, eles falam que assim, a pessoa realmente não quer, não, assim, ela acha que está assim, que é salva, então não está cometendo pecado nenhum. Mas não é essa a maneira, né? A gente sabe que não é essa a maneira. Mas é isso, irmãos. Eu acho que o que vocês tinham combinado de me pagar era até 21h30. É isso? Se eu falo isso aqui, alguém vai pensar que eu estou falando sério, hein? Por favor. De jeito nenhum. Acho que realmente já deu 9h30. Se nenhum irmão tem mais nenhuma pergunta, já foi comentado bastante aí, muito proveitoso hoje. E acho que os irmãos concordam, né, que a próxima semana, a próxima sexta, a gente continue com a Epístola de Gálatas, que também muito proveitosa, né, quando a gente vai estar vendo ali a questão da lei, da graça, né, o ataque que houve, né, a esse evangelho da graça ali, e a defesa de Paulo ali na Epístola de Gálatas, né. Então é muito importante também, né, muito boa. E aí acho que a gente pode continuar assim.
com Gálatas na próxima semana. O Jefferson, você anota aí, grava aí para poder, na próxima semana, a gente já iniciar Gálatas, né, o capítulo 1 de Gálatas. Tá bom? Bem, irmãos, então foi isso. Né, mais uma noite aí proveitosa. Pedir aqui ao irmão Welton. O Welton tá aí? O Welton, pode falar, Welton? Oi, perdão que eu estava aqui conversando com a Alana, não prestei atenção no que você falou aí. Repete, por favor. Não, só se você puder, tiver livre, podendo orar, aí eu ia pedir a você para orar, mas se não tiver tranquilo, aí eu peço ao outro irmão. Não, posso sim. Então, você poderia agradecer para nós, por favor? Sim, vamos lá. A gravação. Vamos lá, tira aí um. Acho que é o Wesley que está aí com a verdade, né?